você de casa, estamos começando agora mais um programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela TV Com Brasil. Obrigada pela sua audiência aí na sua casa, nos assistindo todos os sábados às 15 horas. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Júlia Cabral, diretora de Relações Institucionais do Hospital do Coração. O Hospital do Coração agora é nosso apoiador no programa. E a Júlia veio aqui falar um pouquinho do hospital para nós. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Regiane, como vai? Para vocês terem noção, o Hospital do Coração foi o primeiro hospital em Dourados a realizar uma cirurgia cardíaca, né, Júlia? Correto. Então, fala um pouquinho do hospital para a gente. Então, o Hospital do Coração foi fundado pelo médico cardiologista, o Dr. Irineu Leme da Rosa Filho, dia 1º de setembro de 1979. E de lá para cá evoluiu muito, cresceu em estrutura física, em espaço, cresceu em procedimentos, melhorou os procedimentos, a complexidade dos procedimentos, e hoje nós estamos numa nova fase. Hoje nós trabalhamos com alta complexidade. O Hospital do Coração é um dos poucos hospitais do Brasil que funciona o serviço de hemodinâmica 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Trabalho. Poucos hospitais no Brasil têm esse trabalho assim, presencial do médico à disposição, né? Então, muitos procedimentos são realizados e pacientes saem dali sem sequelas nenhuma. Por exemplo, quando um paciente é cometido de um problema de AVC, se ele chegar dentro das primeiras horas de atendimento na instituição, ele é atendido, ele vai para a hemodinâmica, ele faz todos os procedimentos que têm que serem realizados. Existe um período, uma janela, que é utilizado esse termo pelos médicos, até 3 horas, até 4 horas. Se o paciente chegar dentro desse período, ele é atendido, são realizados os procedimentos e ele sai sem nenhuma sequela. E o doutor Irineu sempre preocupado em melhorar o atendimento, melhorar o espaço, melhorar o quadro de funcionários, tanto que o hospital também logo tem novidades, né, Júlia? Ah, sim. Nós estamos agora em uma nova fase de reestruturação física, administrativa e os processos assistenciais. Nós estamos com a parceria da consultoria da Planisa, que é uma empresa que estuda os custos dos hospitais, é uma empresa que estuda os custos de vários hospitais do Brasil, dos maiores hospitais do Brasil. Tá? Nós estamos com a consultoria do Hospital Sírio-Libanês, tá? Que vem para melhorar os nossos processos de trabalho, os nossos processos assistenciais, os nossos processos administrativos. E dia 1º de dezembro, nós estaremos reinaugurando a recepção do hospital, a nova estrutura. Nós teremos ali uma nova recepção para acolher, para acomodar muito melhor os nossos clientes, os familiares, os acompanhantes. E nós teremos também uma nova ala que vai ficar na esquina da João Rosa Góes com a Major Capilé, que é o nosso pronto atendimento. Este será inaugurado posterior, mas provavelmente ainda este ano. Por isso a gente sempre fala, a MS em Foco tem orgulho de ter o Hospital do Coração como o nosso apoiador, o nosso parceiro. Nós estamos sempre com as portas abertas, Júlia, para você trazer mais novidades para a gente em relação aos médicos. Sempre você vai estar ouvindo um médico diferente, de uma especialidade diferente do Hospital do Coração, vindo trazer mais informações para vocês, vindo esclarecer dúvidas. Inclusive, depois do nosso intervalo, nós vamos conversar com o Dr. Marcos Canteiro, cirurgião cardiovascular do Hospital do Coração, um excelente médico, referência quando se fala em cirurgia cardíaca, e ele atende no Hospital do Coração, as cirurgias dele são feitas lá. Sim, o Hospital do Coração é pioneiro em procedimentos cirúrgicos cardiológicos, né? Foi o primeiro hospital a realizar cirurgia cardíaca em Dourados e continua na sua excelência, nos seus tratamentos, nos seus atendimentos, sempre procurando prestar o melhor atendimento. A preocupação do hospital, o compromisso do hospital é que o paciente chegue ali, seja atendido e saia muito melhor do que ele chegou, com a saúde restabelecida, com o atendimento, que ele esteja satisfeito, que ele tenha uma boa experiência na estada dele no Hospital do Coração. Apesar de que o hospital não é um local que as pessoas querem ir, desejam ir, porém é necessário, né?
e nós temos muito que agradecer a Deus, porque é um local onde a pessoa chega não bem, com a saúde debilitada muitas vezes, em alguns casos já assim, pensa que é o último dia de vida, e a pessoa sai dali 95, 99% dos casos restabelecidos, saudáveis de alta para casa. A gente sempre faz planos, eu vou para a praia, eu vou, né, para um parque aquático, eu vou viajar, e você nunca faz para falar assim, eu vou no hospital. Mas é um lugar que todas as pessoas vão ter que passar um dia, ou pelo menos uma vez por ano. Então o Hospital do Coração está aí, referência, você de casa, procure, conheça a estrutura do hospital, conheça o corpo clínico do hospital, que quando você precisar, você será muito bem atendido. Certo, Juliana? Com certeza. Que as pessoas não precisem de um hospital, mas se precisarem, procurem o Hospital do Coração. O Hospital do Coração é referência em alta complexidade, porém, nós atendemos todas as especialidades, tá? Todos os tipos de patologias, todos os tipos de cirurgias são realizados no Hospital do Coração. Exatamente. É um hospital geral. Geral, né? Não é só do coração. Então, você de casa que precisa de alguma especialidade, procure o Hospital do Coração. Agora nós vamos para o nosso intervalo e na volta, então, nós vamos conversar com o Dr. Marcos Canteiro, cirurgião cardiovascular do Hospital do Coração, que vai tirar muitas dúvidas para você de casa. Não sai daí. Você sabia que seu ar-condicionado deve ser higienizado periodicamente? Isso porque ele acumula fungos, vírus e bactérias. Em tempos de pandemia, não podemos bobear, não é mesmo? Quero mostrar para você a diferença de um ar-condicionado que nunca foi higienizado e o resultado dele limpo. Entre em contato conosco, Climatizadores Brasil, a climatização perfeita para o seu ambiente. De volta do nosso intervalo, nós temos a honra de apresentar para você de casa o nosso convidado de hoje, esse médico fantástico, cirurgião cardiovascular, Dr. Marcos Canteiro, cirurgião do Hospital do Coração, que deu aqui a oportunidade da gente estar conversando com ele e falando do nosso coração. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Vamos falar do nosso coração, né? Da parte boa, a gente já sabe que o coração da gente é o segundo órgão mais importante do corpo humano, né? Mas vamos falar o que as pessoas de casa têm dúvida, o que os pacientes, o que as pessoas falam que em relação aos problemas cardíacos, né, doutor? E segundo pesquisa, a Organização Mundial da Saúde, cada ano que passa, os problemas do coração têm se intensificado. Isso é fato? É fato, né? O nosso estilo de vida, né, e estilo de vida, a alimentação, a falta de exercício físico, a inatividade, as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no mundo. E quais são essas doenças, doutor? Essas mais antigas, que a gente sabe que já tem, essas novas que estão vindo agora? Quais são as principais doenças que acometem o coração? Isso da população mundial, né? Não só brasileira. Sim. As principais causas que acometem o coração são os eventos cardiovasculares, que a gente diz, né? Ocasionado pela aterosclerose, que é a obstrução das artérias do organismo, né? Então, normalmente, elas complicam com infarto agudo do miocárdio, que é uma obstrução das artérias do coração, ou com um acidente vascular encefálico, né, o popular derrame isquêmico do coração, que é uma obstrução da artéria na cabeça, né, então, no cérebro. Então, essas são as principais causas de morte, né? Existem milhares de doenças que acometem o coração, mas na proporção, importância e incidência, essas são as principais.
As principais. E o que leva mais o paciente a ter que fazer uma cirurgia cardíaca? Bom, daí depende o motivo pelo qual ele vai fazer a cirurgia, né? O motivo mais comum dessas doenças que a gente tá explanando é a obstrução das artérias do coração, né? Onde o paciente tem uma obstrução, essa obstrução leva a uma diminuição de sangue no músculo miocárdio e ele precisa ser revascularizado, né? Então essa é a principal ou a mais frequente cirurgia que a gente realiza. Tá, tem uma pergunta que é relacionada a mito ou verdade. Coração, doutor, dói? Dói. O coração dói. A dor que o coração apresenta é uma dor que a gente chama referida, né? Então, o mesmo nervo que inerva o braço, inerva o tórax, né? Então, assim, popularmente dizendo, o peito, então ele inerva as paredes do coração, quer dizer, o músculo do coração. Quando, por algum motivo, o coração ele sofre, né? Por exemplo, pela falta de sangue, aquilo ali existe uma dor que a gente chama uma dor referida. Então, ele sente aquela dor no peito, né, uma queimação, uma dor tipo aperto no peito. Essa dor ela pode irradiar para os braços, braço esquerdo mais frequentemente, mas pode ser para o braço direito, para a mandíbula, né? Então, essas dores, elas podem ser provocadas, sim, por problema no coração. Então, o coração dói. Dói, né? Principalmente aquele atleta de final de semana, que tem um menino que ele perguntou aqui. Ele é bem sedentário, ele não faz nenhuma atividade física e de repente ele resolveu jogar aquele futebol da 1 da tarde, aí sim, sentiu dores, sentiu falta de ar, sentiu dor no peito, dor no coração. Esses atletas de final de semana, doutor, eles têm risco de ter algum problema cardíaco súbito, mal súbito no coração? Qualquer indivíduo que ele não tem o costume de fazer atividade física, né? Não é condicionado, não foi avaliado antes e de repente ele se submete a um estresse maior, né? Quer dizer, a quantidade de exercício além da sua capacidade, ele pode ter problemas, né? Tanto o jovem quanto o paciente que tem mais idade, né? Que daí já pode ter uma comorbidade, quer dizer, pode ter uma doença que pode ser agravada pelo fato dele estar fazendo exercício físico extenuante, além da capacidade dele. Problemas cardíacos atacam só pessoas obesas? Não, de maneira alguma. Não é um mito, né? A obesidade, principalmente a obesidade abdominal, né, o que a gente chama de gordura abdominal, ela é um fator de risco isolado para a doença coronariana, para o infarto agudo do miocárdio. Mas não é porque o indivíduo é magro que ele não possa ter problema, né? Colesterol, outra pergunta, só acomete idosos e obesos ou ele pode estar em qualquer faixa etária? Então, quando os níveis de colesterol, né, principalmente o colesterol ruim, que é aquele colesterol que a gente diz que ele é muito rico na parte gordurosa do colesterol, porque o colesterol ele tem uma parte proteica e uma parte gordurosa. É o que a gente chama de LDL, né, que é aquele colesterol de baixa densidade, que tem muita gordura. Quando o indivíduo tem um aumento desse colesterol, ele tem uma predisposição maior de ter doença, porque esse colesterol é o combustível para obstruir as artérias do coração. Então, o que acontece? As causas de hipercolesterolemia, elas são diversas. Na maioria das vezes, ela está envolvida com a dieta e a inatividade física. Então, isso no indivíduo que não tem problema. Mas, às vezes, você pode ter um indivíduo magro, que tem até uma dieta adequada, que tem algum erro inato do metabolismo, quer dizer, ele tem alguma doença de metabolismo que faz com que o colesterol ruim dele seja aumentado. Então, a hipercolesterolemia, quer dizer, o colesterol alto, ele pode atingir também um indivíduo que é magro e que não tem aparentemente uma doença do coração. Tá certo. Doenças cardíacas e atividade física. A gente fala muito, a recomendação médica é sempre muito grande que a gente deve praticar exercício, fazer uma boa alimentação, tomar sol. Mas, doutor, e aquelas reportagens que a gente sempre ouve, assim, era atleta, tinha uma vida saudável e, de repente, fazendo uma atividade física, sofreu um infarto e faleceu. Isso vem ligado à hereditariedade, algum paciente que já tinha algum problema e não sabia? Você tem que individualizar o paciente, né? A faixa etária,
as comorbidades, os fatores de risco, mas o que deve ser feito antes de ter uma atividade física é uma avaliação criteriosa. Então, por exemplo, quando a gente tem um desportista, né, um profissional até que tem uma morte súbita, normalmente ele não tem uma morte súbita, ele não tem uma morte súbita correlacionada com a doença coronariana. Normalmente é uma arritmia provocada por algum substrato arrítmico que ele tinha, né? Então existem algumas síndromes, como a síndrome do QT longo, a síndrome de Brugada, que são doenças que afetam o coração, que normalmente podem ocasionar a morte súbita em pacientes jovens, né? Então esses atletas jovens. Já o paciente que tem comorbidade, normalmente ele vai fazer uma atividade física, né? Há pouco a gente conversava, então o paciente tem um sintoma, que é um sintoma que ele não sabe se é um sintoma do coração ou não, ele acha que é da inatividade, ele persiste na atividade física e ele tem uma morte súbita. Normalmente essa morte súbita é por obstrução coronariana. Então, o que fazer? O paciente ele deve ser avaliado criteriosamente antes. Então, se ele é atleta e ele vai ter uma atividade extenuante, ele tem que ser avaliado criteriosamente para aquela atividade, né, pelo time ou pelo cardiologista dele particular. Quando o paciente tem uma idade mais avançada, né, ou ele já é um paciente que tem alguns fatores de risco, ele também tem que ser avaliado para aquela atividade. E aí, em mãos dessa avaliação, o risco dele ter uma morte súbita é muito menor, né? Até os pacientes que são sabidamente cardiopatas, sabidamente com problemas do coração, eles devem fazer atividade física, né? A atividade física melhora a qualidade de vida deles, melhora a classe funcional. Hoje a gente tem o que a gente chama de reabilitação cardiovascular, que é uma modalidade de treinamento que normalmente é desenvolvida pelo fisioterapeuta e pelo educador físico, onde os exercícios são prescritos individualizados para aquele paciente. Então, assim, todos devem fazer alguma atividade, mas antes dessa atividade ele tem que ter uma avaliação criteriosa para que ele tenha segurança na atividade que ele vai fazer. Certo. O seu José ele pergunta em relação à pressão alta e o coração. O que causa problema no coração é a pressão alta ou o coração que causa a pressão alta? Boa pergunta, né? Interessante. Boa pergunta. Uma muito boa pergunta. O senhor José foi perspicaz na pergunta, né, dele. Então, as duas coisas são verdadeiras, né? Então, primeiro a gente tem que entender o que é pressão, né? Na verdade, se a gente fazer uma analogia simples, né? É como se a gente tivesse um trator que puxa uma carreta. Então, o trator é o coração e a carreta é o que a gente chama de resistência vascular periférica. Então, se a carreta está vazia ou com o carregamento adequado, o trator anda rápido, gasta pouco combustível e quebra pouco. Se a gente enche essa carreta além da capacidade dela, o que vai acontecer? Esse trator vai andar mais devagar, vai gastar mais combustível e vai quebrar com mais facilidade. Então, como o senhor José perguntou, as duas coisas são verdades. Se você tem um problema no trator, quer dizer, no coração, isso pode resultar num aumento da pressão. Então, apesar de a sua carreta, o seu organismo, o que a gente chama de resistência vascular periférica, estar normal, o problema do coração vai ocasionar hipertensão. Por outro lado, se você tiver um coração saudável, quer dizer, o seu trator está funcionando bem, mas a sua carreta, né, então o organismo tem uma resistência vascular aumentada. Por quê? Pode ser por diversos fatores. Pode ser pela falta de exercício físico, condicionamento, pelo aumento do peso, por uma predisposição genética, até pela idade. Então, quanto mais experiente a gente fica, mais idoso a gente fica, tanto mais a resistência aumenta. Então, tudo isso, quando você tiver um problema na carreta, isso também vai levar à hipertensão. Então, tanto a hipertensão pode ser um problema do coração, quanto pode provocar um problema do coração nos corações normais. E aí ele tem que ser, novamente, avaliado por um especialista que possa identificar qual que é a causa da hipertensão desse paciente.
Exatamente, viu, seu José? Então tá fácil cuidar do seu tratorzinho, da sua carreta, né? Passar de vez em quando um especialista ajuda. Fazer uma manutenção. Uma manutenção, viu? Como que fala lá? Uma revisão. Seu José. Não esquece, hein? E não esquecendo que quanto mais maior a quilometragem, né? Mais fácil de ter um problema. E também mais cuidado tem que ter para não ficar na mão sem o trator. Exato, eu esqueci de perguntar a idade do seu José, hein? Mas então fica a dica aí, tá, seu José? Continua no seu José ainda, olha, eu acho que ele é meio médico também, sabia? Ele quer saber, doutor, qual os alimentos amigos e inimigos do coração? Então, isso aí tem muita, hoje em dia... Os piores, né? Hoje em dia tem um modismo muito grande, né? Alimentar, assim, de restrição, digamos assim, de uma alimentação, de uma dieta ideal, né? Acho que não existe uma dieta ideal para cada objetivo. A dieta de um atleta, a dieta de alguém que treina, ela tem que ser diferente da dieta de alguém que não tem um treinamento excessivo, mas no geral, os alimentos in natura são os alimentos mais saudáveis, né? Então, assim, aquele alimento que não tem conservante, aquele alimento que é natural, ele é tanto melhor do que qualquer outro alimento. Então, por exemplo, as frutas e as verduras, elas são, por exemplo, as frutas, como eu estava dizendo, as frutas e as verduras, se você for analisar uma sobremesa, você tem lá uma sobremesa bem apetitosa, né? Então, o sabor dos alimentos, ele está na gordura. Então, tanto mais gorduroso é o alimento, tanto mais saboroso ele é. Então, se você tem um bolo lá que ele tem uma combinação de sabores com bastante coisa oleosa, ele vai ser muito palatável, ele vai ser muito gostoso, assim, no paladar. Só que se a gente comparar essa fatia de bolo com uma fruta, não tem condição de comparação. A fruta é muito mais saudável. Se você for comparar um refogado de uma série de legumes com um preparado que vai creme de leite, vai outros condimentos, essa artificialização do alimento, ela é tanto mais prejudicial quanto mais alimento industrializado tiver. Então, de uma maneira geral, quanto mais saudável quanto mais natural for o alimento, mais saudável ele é. Então, o arroz integral, ele é mais saudável que o arroz branco, porque ele foi menos industrializado. Álcool e o coração. Fumo e o coração, doutor. São dois assuntos diferentes, né? Fumo e o coração. Fumo, assim, o tabagismo, ele só prejudica a saúde, ele não tem nenhum benefício à saúde. Então, assim, não existe nenhuma condição onde o tabagismo, ele ajuda a nossa saúde, ou ele seja um fator de proteção, né? Todos esses que ele supostamente era fator de proteção, está desmistificado. Então, fumar só faz mal, não faz nada de bem. O indivíduo até pode se sentir bem, ficar um pouco menos ansioso quando ele fuma, porque ele libera dopamina, mas isso não faz bem para o organismo dele. O álcool, em grandes quantidades, ele também é cardiotóxico, ele faz mal para o coração. Né? O álcool, quando ingerido em pequenas quantidades, né? Pequenas quantidades, a gente está dizendo assim, menos de 30 gramas por dia, né? Então, se a gente pensar que uma latinha de cerveja tem 300 ml, a 4% tem 12 gramas, então uma latinha de cerveja, ela não faria mal para o indivíduo, né? Ela não tem capacidade de fazer mal. E às vezes o efeito do álcool, ele provoca um relaxamento, ele pode ajudar no controle pressórico, né? Não estou dizendo que tem que beber para controlar a pressão, né? Mas ele pode ajudar, né? Agora, quando você passa dessa quantidade, por exemplo, você tomou mais de 2 latinhas, já é prejudicial. Então, assim, o álcool, ele não é de todo prejudicial se for tomado em pequenas quantidades, mas se ele passar daquela quantidade, ele pode fazer efeito maléfico para o coração. Tinha tanta coisa para a gente perguntar, tanta coisa para a gente falar, né, Rubens, a respeito desse assunto, mas é que o nosso tempo é tão curto, né, doutor? E o doutor também está com pressa, ele tem cirurgia já, mas só mais uma encerra rápida, Covid e o coração. As pessoas que tiveram Covid estão comentando que desenvolveram algum tipo de doença cardíaca. Isso é temporário?
É verdade? Vai ficar para sempre? Como que funciona a relação Covid e coração? O Covid, ele pode trazer complicações às pessoas que têm problema do coração mais facilmente, isso já está provado. Então, o cardiopata, ele é um paciente de mais risco para o Covid, né? Se ele adquirir o Covid, ele pode ter mais complicações. O Covid, ele pode provocar, né, a infecção pelo novo coronavírus, ele pode provocar centenas de alterações no coração, né? E essas alterações no coração, mais comumente, por exemplo, a miocardite, a inflamação do coração, aquela reação do vírus, do coração, aliás, do organismo ao vírus, pode provocar uma doença no coração e, em alguns casos, essa doença pode persistir. Então, em alguns casos, o indivíduo pode desenvolver uma doença do coração pós-Covid. Além disso, às vezes ele não tem doença do coração, mas o que mais comumente ele tem é a alteração pulmonar, e como o pulmão é ligado ao coração, essa alteração pulmonar pode levar à disfunção do coração também, né? Então, o Covid ele pode trazer uma série de complicações para o coração, e é necessário, naqueles pacientes que tiveram infecção pelo novo coronavírus, que eles passem por uma avaliação também. Tá certo. Então, esse é o Dr. Marcos Canteiro, cirurgião cardiovascular, um dos melhores cirurgiões desse país, eu tenho certeza, graças a Deus. Sua, né? Nós temos o Dr. Canteiro aqui em Dourados, assim que o senhor é conhecido, né, doutor? Dr. Canteiro atende no Hospital do Coração, cirurgias são feitas lá também, né, doutor? A maioria das suas cirurgias são feitas lá, hospital de referência. Você de casa que tem dúvida, você de casa que ficou com alguma dúvida, pretende passar por uma avaliação cardiológica, procura o Dr. Marcos Canteiro aqui, Hospital do Coração, né, doutor? Vamos cuidar do coração, que o coração cuida da gente, nos mantém, né? Obrigada pela sua participação, doutor. Nosso tempo foi curto, mas a gente estava conversando com o Rubens, quem sabe nós vamos fazer um quadro, né, Rubens? Mitos e verdade, sobre vários assuntos, e o Dr. Marcos Canteiro será um dos nossos convidados novamente para falar do coração. Obrigada, doutor. Estou à disposição. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada para você de casa, tenham todos um ótimo final de semana, uma ótima semana. Próximo sábado nós estaremos de volta com mais programa Mato Grosso do Sul em Foco. Tchau, tchau. Uma vida de consumo de alimentos industrializados pode acarretar em doenças cardiovasculares, que é mais frequente em homens a partir de 50 anos, como em mulheres. Você pode evitar isso tendo uma boa alimentação rica em vitaminas, praticando exercícios físicos e cuidando da sua saúde. Não espere sentir algum sintoma para se cuidar.